Boa noite a todos, bem-vindos à terceira noite do quarto CIAB, Seminário da Indústria Aeroespacial Brasileira, que é promovido anualmente pelo EIMI. O EIMI, Information Management Institute, é uma associação de profissionais oriundos do setor aeroespacial na cidade de São José dos Campos, cujo objetivo é a perpetuação e difusão do conhecimento prático acumulado por esses profissionais ao longo de décadas de atuação. Hoje à noite nós teremos dois assuntos. O primeiro é uma visão geral da aviação de negócios no Brasil, pelo senhor Raul Marinho, da ABAG, seguida por uma apresentação do Ediraldo Bernardi e Fernando Leite sobre cultura organizacional. O CIAB ele é realizado de forma presencial, normalmente no Parque Tecnológico, em maio de todos os anos. Este ano, devido à pandemia, temos que realizá-lo online. Mas eu gostaria de agradecer aqui o apoio que nós tivemos do Instituto Invoz e da Aerospace BR aqui de São José dos Campos e da Wings Consultoria do Rio de Janeiro. Também eu gostaria de pedir a colaboração de todos vocês ao Instituto Brandtz e à GAPC, Grupo de Apoio a Pessoas com Câncer, cujos links podem ser encontrados no material de divulgação deste seminário. Sem mais demora, dar boas-vindas ao Raul Marinho. Raul, boa noite. Boa noite, Raul. Tudo bom? Apresentar a vocês o Raul. O Raul ele é consultor aeronáutico, ele é especializado Tudo bem com você? em projetos regulatórios. Tudo certo por aí? Tudo bom, graças a Deus. Tudo em ordem. Fazer a sua apresentação aqui, Raul. Ele, como eu dizia, Raul ele é consultor, especializado na área regulatória da aviação de negócios. Raul também voa, ele é piloto comercial, né, e administrador de empresas. Desde 2018, o Raul exerce o cargo de gerente técnico da ABAG, Associação Brasileira da Aviação Geral, e ele escreve para várias revistas e é autor de vários livros também sobre aviação. Bom, vamos lá então. Vamos falar sobre aviação de negócios. Bom, eu estou indo no escuro, tá? Eu não estou tendo retorno, eu não estou sabendo o que é que está acontecendo. Na verdade, eu estou me vendo, mas o retorno do som está demorando um pouco. Então vamos lá, Gustavo, você pode passar para a próxima apresentação? Vou começar de lá. Para o próximo slide, aliás. Bom, vamos lá. Pessoal, a aviação como um todo, a aviação de verdade, ela começou com a aviação de negócio, né? Então, assim, a gente tem todo aquele debate entre quem é o pai da aviação, se é o Santos Dumont, se são os Von Wright e tal, mas aquelas aeronaves, do Santos Dumont, dos irmãos Wright, elas eram, na verdade, equipamentos de teste, né? Eles não eram aeronaves de verdade, elas não levavam uma pessoa de um ponto ao outro. A primeira aeronave de verdade mesmo é o Demoiselle, esse que está ilustrado aqui, que é basicamente igual aos aviões que nós temos hoje, né? Ele tem cauda, ele tem asa, no caso aqui ele tinha hélice, como os aviões tiveram durante muito tempo, e alguns têm até hoje. Enfim, e eles serviam para levar passageiros do ponto A ao ponto B, tá certo? Então, isso é um avião de verdade. E o primeiro avião de verdade, que é esse aqui, ele já era um avião de negócios, né? No conceito que nós temos atualmente, que nós defendemos atualmente, que é isso que eu vou começar explicando. Passando para o próximo, por favor, Luiz. Bom, a maneira mais usual de se explicar o que é a aviação de negócios é por exclusão. Ou seja, a aviação de negócios, ela é tudo que não se refere à linha aérea, à aviação militar e ao aerodesporto, que aí são trikes, ultraleves motorizados, asa delta, paramotor e assim por diante. Então, o que sobra disso aí é a aviação de negócios. Aí sempre que eu falo com algum repórter sobre alguma entrevista, vou falar sobre aviação de negócios e falo que é o que sobra, aí eu percebo que na cara do sujeito está lá estampado. Bom, mas sobra o quê, né? Se não for isso daí.
Bom, na verdade sobra muita coisa, né? A frota de aviação de negócios, por exemplo, ela é 20 vezes maior do que a frota de linha aérea. A gente tem aí mais ou menos 10 mil aeronaves de negócios contra 500 aeronaves de linha aérea. 60% dos pilotos estão envolvidos com a aviação de negócios, contra 40% na linha aérea. Então, na verdade, ela é muito grande, ela é muito maior do que a linha aérea, que é a mais conhecida, mais popular. Mas nem por isso ela não é importante e ela tem um ecossistema muito interessante. Então, entrando agora na explicação do que é a aviação de negócios e quais são os seus diferentes segmentos. Pode passar, por favor? Bom, o primeiro grande segmento da aviação de negócios é a aviação privada. É aqui que está a maioria da frota das aeronaves de negócios. A aviação privada é todo avião e helicóptero que é de propriedade de uma empresa que não é de aviação. Então, por exemplo, se um laboratório farmacêutico tem um avião, um banco, uma rede de lojas de varejo, uma pessoa física, assim por diante, e usa aquela aeronave em proveito próprio, para o transporte seu, da sua família, dos seus funcionários, levando carga da sua empresa e assim por diante, a gente tem uma aeronave, um avião de negócios, que aí varia muito. Pode ser um avião de 70 milhões de dólares, como um Gulfstream ou um Dassault 7X, assim por diante, até um pequeno monomotor a pistão com 2 passageiros, com 4 passageiros, um turbohélice, pode ser um helicóptero a turbina, pode ser um helicóptero a pistão. E essa aviação privada, né, ela cresceu absurdamente na pandemia, ou depois da pandemia. A gente vai verificar aí os números daqui a pouco, mas o que aconteceu foi o seguinte: entre março e abril do ano passado, houve uma redução de 93% da malha aérea. A ANAC, em parceria com as empresas de linha aérea, criou a malha aérea essencial, que era 93% menor do que a malha aérea que existia antes daquele momento ali da virada de março para abril, né? Essa malha aérea ela tem crescido, a gente vai ver daqui a pouco como ela cresceu, mas ela ainda não está nem perto de ser o que ela já foi. E além dessa questão da diminuição da malha aérea que existia naquele momento, né? Então, as pessoas com necessidade de transporte que tinham acesso à aviação privada começaram a utilizar esse segmento da aviação muito mais a partir daquele momento. E também por questões sanitárias, ou seja, as pessoas, e isso vem acontecendo, continua acontecendo até hoje e deve perdurar por bastante tempo. As pessoas, na medida do possível, tentam evitar aglomerações, ficar em check-in, ficar em saguão de embarque, entrar num finger para embarcar num avião de linha aérea, entrar num ônibus para embarcar na aeronave, dividir a aeronave com dezenas, centenas de pessoas, mesmo que as companhias aéreas assegurem que existem sistemas de filtragem dentro da aeronave, etc., ainda assim as pessoas preferem não estar compartilhando o mesmo espaço com tanta gente assim. Então, com isso tudo, a aviação privada ela cresceu muito a partir do início da pandemia no ano passado. Um outro aspecto, aí a gente pode passar para o próximo, é a criação dos programas de compartilhamento de aeronaves. Essa é uma novidade regulatória que foi publicada pela ANAC em fevereiro desse ano. Então, nós não temos ainda nenhuma empresa certificada como administradora de programas de compartilhamento, mas isso deve ter uma importância muito grande a partir do segundo semestre desse ano e 2022 em diante. O que é isso, pessoal? Isso é o seguinte:
você pode ir lá comprar um avião. Então, você vai comprar um avião, um jato, por exemplo, de 10 milhões de dólares. Bom, não são muitas pessoas que têm 10 milhões de dólares na conta para comprar um avião, mesmo pessoas muito ricas, né? E também essas pessoas, às vezes, não precisam tanto assim de um avião para você investir 10 milhões de dólares e voar aí 100 horas por ano, 150, 200 horas por ano. Então, o que acontece? O compartilhamento é o seguinte, 10 pessoas se juntam para comprar aquele avião de 10 milhões de dólares. Cada um investe 1 milhão e tem uma cota de 10%. E tem o direito de voar X horas por ano, certo? Isso diminui a necessidade de investimento e diminui também os custos mensais, né? Porque com isso, os custos daquela aeronave, de manutenção, os custos fixos, a garagem, salário de piloto e assim por diante, vão ser rateados por essas 10 pessoas. Além disso, tem uma vantagem. Mesmo que a pessoa tenha 10 milhões de dólares para comprar um avião, as aeronaves, elas geralmente são destinadas a missões específicas. Então, se você tem um jato para realizar transporte internacional, para te levar de São Paulo para Nova York, ele provavelmente não vai ser uma boa aeronave para te levar para Ribeirão Preto, de São Paulo para Ribeirão Preto, ou te levar para, sei lá, Goiânia, entendeu? Ou para uma fazenda. Aí você precisaria de uma aeronave que não seja um jato, que possa pousar em pistas de terra, de grama, para você pousar numa fazenda, por exemplo. Aí teria que ser um turbohélice, o mais indicado. Aí você quer ir para Paraty, ou aí o mais indicado talvez fosse você ir de helicóptero, ou fazer um deslocamento urbano dentro de uma grande metrópole. Helicóptero também é o mais indicado. Então, o que você pode fazer? Você pode comprar uma cota de um avião a jato, uma cota de um avião turbohélice e uma cota de um helicóptero. E aí você divide seus 10 milhões de dólares em 3 cotas diferentes, de modo que você possa usar cada uma dessas aeronaves em cada missão que for mais recomendável para você. Entendeu? Então, os programas de compartilhamento, hoje, nos Estados Unidos, por exemplo, eles voam mais do que o táxi aéreo. Eles têm uma demanda absurda. E a gente espera que isso também aconteça no Brasil, porque ele faz muito mais sentido. Bom, então a aviação privada, seja no modelo convencional, seja no compartilhado, é um primeiro segmento do táxi aéreo. Ou melhor, da aviação de negócios, né? A aviação privada. Agora, entrando no táxi aéreo. O táxi aéreo utiliza as mesmas aeronaves que a gente falou aqui na aviação privada, só que com operações de fretamento. Então, a gente tem o fretamento convencional, que é simplesmente você vai lá, liga para Líder Táxi Aéreo, para TAM, Aviação Executiva, para qualquer outra empresa de táxi aéreo e fala assim, olha, eu quero fretar um táxi aéreo para ir de São Paulo para Belo Horizonte. Aí eles vão te perguntar, ok, quantas pessoas você quer transportar? Ah, quero transportar 5 pessoas. Aí o táxi vai te dar uma cotação e você vai escolher ali o tamanho da aeronave, se vai ser um jato, um turbohélice, um helicóptero e tal. Você vai fechar e aquela empresa vai disponibilizar uma aeronave para te levar do ponto A para o ponto B. Tão simples quanto você paga o fretamento e acabou. Isso é o modelo convencional de táxi aéreo. Mas nós temos outros modelos. No próximo slide, nós vamos ver aqui o modelo de venda de assentos e da aviação subregional. O que é isso? Isso também é uma novidade. A venda de assentos, ela foi autorizada pela ANAC, foi regulamentada pela ANAC em agosto do ano passado. Hoje nós temos aí o exemplo de empresa que mais está realizando esse tipo de operação, é a Baeté, é uma empresa lá de Salvador, que opera pequenas linhas aéreas, né, que são possíveis de serem operadas por empresas de táxi aéreo.
sem precisar da certificação de empresa regular. Então, a gente tem uma certificação específica aí da venda de assentos, que é a que permite você realizar até 15 voos, 15 rotas semanais com uma empresa de táxi aéreo. No caso da Baeté, eles fazem, por exemplo, Salvador, Morro de São Paulo, Salvador, Mucugê, eles fazem algumas linhas com cidades turísticas ali da Bahia, certo? Aqui em São Paulo, a Icon Táxi Aéreo operou durante algum tempo, aí depois ela foi vendida e o novo comprador mudou o modelo de negócios dela, mas ela foi a primeira empresa a operar a venda de assentos aí com aeronaves Pilatus, né, fazendo a ponte aérea Rio-São Paulo. E esse tipo de operação aí de venda de assentos, ele também permite o chamado aproveitamento de pernas vazias. O que é isso, pessoal? O Joãozinho fretou um táxi aéreo para realizar o transporte para Belo Horizonte. Então, ele comprou lá o fretamento para fazer São Paulo, Belo Horizonte. Chegando em Belo Horizonte, essa aeronave iria retornar para a base em São Paulo vazia, sem nenhum passageiro e, portanto, sem faturar. Então, com essa regulamentação da venda de assentos, a ANAC também permitiu que essa perna vazia fosse comercializada com assentos também. Então, o que acontece? A empresa sabe que vai levar o Joãozinho de São Paulo para Belo Horizonte. Aí ela já anuncia, geralmente por um aplicativo que existe, são aplicativos que existem sobre isso, às vezes no próprio Instagram, Facebook e tal, etc. Fala assim, olha, eu vou ter uma perna vazia, Belo Horizonte, São Paulo, no dia tal, vai ser sexta-feira, dia 25 de junho, custando R$500. Como aquele voo ia voltar vazio, ela pode ofertar aquele assento com valor baixo, porque para ela não tem custo, praticamente. Tá ok? Então, isso é uma outra modalidade de táxi aéreo. E o subregional são as operações de venda de passagens, aí no caso é um pouco diferente, porque a empresa já está certificada como uma empresa regular, como é o caso, por exemplo, da Azul Conecta, que é uma subsidiária da Azul, que voa também com aeronaves Caravan, fazendo ligações regionais com aeronaves de 9 assentos. Por isso que ela é chamada de subregional, né? O regional aqui do Brasil é entendido como, por exemplo, a operação da Passaredo, da própria Azul, linhas aéreas, que faz com aeronaves ATR aí para 70 passageiros, às vezes de 40, né? No caso do ATR-42, e a subregional é que faz a ligação entre cidades de menor porte, geralmente com aeronaves de 9 assentos. Vamos passar? Bom, um outro segmento muito importante do táxi aéreo é a aviação offshore, que faz o transporte entre o continente e as plataformas de petróleo, né? Esse transporte é realizado com helicópteros de grande porte, são helicópteros que têm capacidade de mais de 30 passageiros, assim, os maiores. Eles são sempre helicópteros biturbina, habilitados para realizar, certificados para realizar a operação de voo por instrumentos. Aliás, eles só voam por instrumentos. Os maiores têm, inclusive, comissários de bordo, e é uma operação muito importante realizada aí no litoral fluminense, paulista, no sul do Espírito Santo. A base principal é Macaé. É um segmento que movimenta muitos recursos, né? Não só porque os equipamentos são muito caros, como a operação também é muito cara, né? Esses equipamentos requerem uma manutenção de um nível muito maior, até porque eles voam sobre o mar, então eles são atacados pela maresia, você tem que lavar o motor todos os dias, tem uma série de procedimentos ali de segurança adicionais que são necessários. Então, essa é uma outra operação muito interessante. Podemos para o próximo? Aeromédico. Esse é o segmento que explodiu na pandemia. Assim, ele explodiu, continua explodindo e deve continuar crescendo. Inclusive, existe um comitê criado pela ANAC
chamado Comitê Técnico do Serviço de Transporte Aeromédico, do qual eu sou o coordenador, estava na reunião agora, até agora há pouco com eles, inclusive, em que nós estamos modificando a regulamentação para permitir que esse segmento cresça ainda mais, criando uma regulamentação mais adaptada ao momento atual. Na regulamentação do aeromédico da ANAC ainda é muito antiga, mas o que acontece, pessoal? Nós temos uma frota de aeromédico, de aeronaves vinculadas ao transporte aeromédico muito pequena no Brasil em relação aos países da Europa e aos Estados Unidos, né? E nós temos uma demanda reprimida muito grande, que a gente viu agora na pandemia, como faltaram aeronaves aeromédicas, aliás, continuam faltando. A FAB está realizando esse transporte, ela está colocando aí aeronaves casa, com 8 leitos, 10 leitos, para fazer o transporte aeromédico nesse momento de pandemia, porque existe uma necessidade muito grande de transporte aeromédico, e esse é um segmento que vem crescendo bastante nos últimos anos, explodiu na pandemia, e estima-se que ele vai continuar crescendo pela necessidade que nós temos, inclusive para a remoção de feridos em acidentes rodoviários, né? As rodovias concessionadas, elas por contrato, elas já deveriam ter um serviço de atendimento, de resgate, né, aeromédico, implantado já há alguns anos. Elas ainda não implantaram, mas isso deverá acontecer num futuro muito próximo. E aí, só para isso, a gente vai ter que, sei lá, dobrar a frota, triplicar a frota, só para atender a necessidade de rodovias. E muito mais coisa. Então, o aeromédico é um outro segmento que deve crescer bastante aí na aviação de negócios. Vamos passar? Cargas expressas, outro segmento que está arrebentando. Por quê? Porque a venda, o comércio online, a venda pela internet, aumentou muito. E aí, o que acontece? O grande diferencial na competição entre os portais de venda pela internet é a rapidez na entrega, né? Então, ele falou assim, olha, compra aqui na minha loja que eu te entrego em 24 horas. Ah, mas eu estou lá em Rondonópolis. Não, beleza, eu te entrego em Rondonópolis em 24 horas. Bom, como é que ele faz essa mágica? Ele tem um esquema de logística que utiliza aviões de grande porte ali para fazer, por exemplo, a etapa São Paulo-Cuiabá, e depois de Cuiabá para Rondonópolis, ele vai com um avião desse, vai com um avião de pequeno porte. E aí ele consegue estabelecer uma cadeia logística que entrega o produto em 24 horas. Isso tem um valor percebido pelo cliente extremamente elevado, né? Então, o cara, ele quer comprar um notebook, mas ele quer que esse notebook chegue amanhã, porque ele tem uma necessidade. Ele não está comprando à toa, né? Então, se a loja A te entrega daqui uma semana e a B te entrega em 24 horas, o cara vai comprar na B, eventualmente mesmo que seja mais caro, né? Então, esse segmento de cargas expressas é outro que está aumentando muito aí nesse momento de pandemia, no segmento de táxi aéreo, né? Bom, outro segmento importante na aviação de negócios é o dos CIACs, que são os Centros de Instrução da Aviação Civil, que são as escolas de aviação, aeroclubes também espalhados pelo país, que, enfim, eles não estão crescendo na pandemia, pelo contrário, eles estão até sofrendo um pouco, mas só para citar que é um outro segmento importante, tem mais ou menos 8% aí das aeronaves da aviação de negócios estão alocadas à instrução de voo, né? Vamos para o próximo. Aviação agrícola. Esse é o segmento que vem bombando já há muitos anos, há pelo menos 10 anos. A aviação agrícola tem tido um excelente desempenho no Brasil. Há alguns anos nós retomamos a aviação agrícola com helicóptero, inclusive, né? Que é uma necessidade aí de utilização em terrenos acidentados, plantação de banana, por exemplo, que é em morro, montanha, que não dá para você fazer de avião, mas a maioria é de asa fixa mesmo, mas é um segmento que está crescendo bastante, continua crescendo, vem crescendo depois do início da pandemia, e a gente acha que não vai parar de crescer também.
Vamos para o próximo. Serviços aeroespecializados. Aí nós temos os voos panorâmicos, reportagens aéreas, aerofotogrametria, publicidade aérea, que é puxar faixa, né? Apagamento de incêndio, enfim, esse é outro segmento da aviação de negócios, que são os diversos serviços aeroespecializados que existem. Vamos para o próximo. Bom, tem um segmento que confunde muita gente, né? Que são as polícias militares e os bombeiros. Ah, mas isso não é aviação militar? Negativo. Aviação militar é FAB, Exército e Marinha. Polícia Militar e Bombeiros, embora seja polícia militar, a aeronave é civil. Se vocês forem ver um helicóptero lá do Esquadrão Águia, como esse que está aqui, vocês vão lá ver a matrícula Papa Tango mais 3 letrinhas, indicando que aquela é uma aeronave civil. Ela é regulada pela ANAC. Os pilotos são certificados pela ANAC. Totalmente diferente da aviação militar, que não tem a matrícula Papa Tango, tem uma matrícula específica da FAB, do Exército, assim por diante, e os pilotos são militares, não tem nada a ver com o piloto da ANAC, certificado pela ANAC. Né? E esse é o segmento da aviação de negócios, principalmente porque eles adquirem, utilizam e fazem manutenção e treinam seus tripulantes da mesma maneira que os demais segmentos da aviação. Assim como no próximo, pode passar, que é a aviação de Estado. Não confundir com as aeronaves, como, por exemplo, o chamado Aero Lula, né? Depois virou Aero Dilma. Hoje em dia, não sei se alguém chama de Aero Bolsonaro, mas enfim, o avião do presidente, por exemplo. Ele não é essa aviação do Estado que eu estou me referindo. O avião do presidente, ele é um avião da FAB, aqueles jatos executivos que transportam ministros e outros executivos do governo federal, são todos aviões da FAB. A gente está falando aqui as aeronaves que transportam governadores, aeronaves do IBAMA, enfim, todas as aeronaves que são do Estado, certo? Civis, elas também fazem parte da aviação de negócios, assim como são muito semelhantes da aviação das polícias, né? Passando, por favor. Bom, e temos aí a nova categoria dos eVTOL, que são as aeronaves de pouso e decolagem vertical, elétricas, que ainda não estão voando, mas certamente estarão aí no futuro de médio e longo prazo, aí de 3, 4, 5 anos, nós vamos ter essa nova categoria que será também da aviação de negócios, né? Especialmente para o transporte aéreo urbano dentro dos grandes centros. Em agosto desse ano, por sinal, vai começar uma experiência piloto no Rio de Janeiro, não com aeronave eVTOL, vai ser feito com helicópteros para Embraer, para começar a testar o modelo. Né? Bom, isso tudo compõe o grande ecossistema da aviação de negócios. E aí, pessoal, nós temos inúmeras possibilidades, tanto de trabalho quanto de desenvolvimento, de empreendedorismo, espalhados pelo Brasil inteiro, nos mais diferentes setores, que é o que interessa a gente falar aqui hoje mesmo. Né? Conhecendo o que é a aviação de negócios, vamos ver as diversas possibilidades que existem nesse ecossistema. Primeiro, indústria aeronáutica. Bom, aí nós temos dois grandes players aqui no Brasil, Embraer e Elibras, que são empresas grandes e que absorvem muita gente, tanto para a fabricação quanto para a manutenção de aeronaves. Né? E tem outras que estão crescendo. Tem uma fábrica que nasceu aí da Embraer, né? Para fabricação de turbohélices. Nós temos aí outras indústrias aeronáuticas, de aviações experimentais, tal, etc., que estão nascendo no Brasil. Então, esse é o primeiro componente do ecossistema. Passando, centros de manutenção. Além dos centros de manutenção das fábricas, né, nós temos aí grandes centros de manutenção da aviação de negócios, e eu estou falando só da aviação de negócios, né, e não os grandes MROs aí, que fazem manutenção das aeronaves de linha aérea, mas nós temos, por exemplo, o centro da TAM em Jundiaí, o centro da Líder em Belo Horizonte, nós temos aí mais de 526, se não me engano, oficinas de manutenção espalhadas pelo Brasil, de pequeno e médio porte. Então, esse é um outro segmento da aviação de negócio. O próximo, operação aeroportuária, né?
E eu não estou falando dos grandes aeroportos, como Guarulhos, Viracopos, tal, etc. Eu estou falando dos aeroportos, como, por exemplo, os administrados pela Voar, que ficam lá Jundiaí, Campinas Amarais, Bragança Paulista, Ubatuba, enfim, é uma empresa de gestão aeroportuária voltada para a aviação de negócios. Assim como nós temos o Catarina, o aeroporto Catarina, que é voltado a jatos executivos aqui em São Roque. Nós temos aí toda uma rede de aeroportos no interior paulista, como o caso de Rio Preto. Nós temos os aeroportos que ficam na Amazônia, no Centro-Oeste, enfim. E para gerir toda essa rede aeroportuária, também se necessita muita gente, muitos profissionais especializados, enfim, empreendedores e assim por diante. Passando. FBOs, que é quem faz o atendimento de pista, que provém salas VIP para embarque na aviação executiva. O próximo. Os diversos prestadores de serviços para operadores de aeronaves, desde o cara que limpa o avião, empresa de comissaria, empresa que provê alimentação a bordo, catering, né? Empresa de transporte terrestre que trabalha com empresas de aviação executiva. Próximo. As diversas consultorias especializadas que existem, desde a área técnica de manutenção, de inspeção pré-compra, escritórios de advocacia, enfim, temos aí um sem número de possibilidades de prestação de serviços para a aviação de negócio. No próximo. Aí temos compra e venda de aeronaves, tem várias empresas que só fazem isso com a aviação de negócio. Despacho aduaneiro para importação de aeronaves e peças, empresas financeiras da área de leasing, financiamentos, empresas de seguros, enfim. Esse ecossistema é gigantesco, está espalhado pelo Brasil inteiro, absorve gente para burro, tem diversas oportunidades, tem muita oportunidade que é mal explorada ainda hoje na aviação de negócios que pouca gente conhece. Passando. Combustíveis e lubrificantes, né? Que existem em todos os aeroportos, tanto para vender querosene quanto avigás, em alguns casos álcool, né? Dado que algumas aeronaves agrícolas são movidas a álcool também. No futuro a gente vai ter aí até a questão dos elétricos. Mas passando. Bom, aplicativos. Nós temos aí 2 grandes aplicativos hoje que fazem comercialização de voos e prestam outros tipos de serviços para a aviação de negócios. Vamos lá? Eventos, publicações, empresas que publicam livros, que vendem manuais, que vendem diários de bordo, que fazem eventos, como é o caso da ABAG, né? Eu estou nela hoje, inclusive. E aqui a gente promove um evento anual que não teve no ano passado, mas esse ano vai voltar a ter, que é a Labace, um evento gigantesco. Existem outros eventos também voltados a nichos específicos, como eventos só para helicópteros. Bem, podemos passar? E aí, com isso tudo, vamos ver os números da aviação de negócio. Vamos ver o que é que está acontecendo com a aviação de negócio. Primeiro, fazendo uma comparação com a aviação comercial. Bom, esse aqui é o gráfico que muita gente conhece, que é o gráfico da pandemia da aviação, né? Então, a gente teve aí uma queda abrupta a partir de março, principalmente em abril do ano passado, que foi aquela redução de 93% na malha aérea, e a aviação de linha aérea ela vem se recuperando lentamente. Esse ano deu uma nova queda com a segunda onda da pandemia. Agora, em maio, ela deve ter uma pequena recuperação novamente. E esse é o quadro horroroso, né, que a gente tem aí da aviação comercial. Agora, vejamos o que aconteceu na aviação geral. Olha só, pessoal, quando chegou a pandemia e a aviação geral caiu, ela caiu aproximadamente 50% na movimentação. E ela se recuperou muito rapidamente. Olha só, em setembro, a gente já estava chegando num nível de movimentação praticamente igual a de 2019. E a gente vem se mantendo nesse ano,
houve alguns meses em que, inclusive, a movimentação foi superior a 2019. E a tendência é que ele se recupere. Então, a aviação geral está tendo um comportamento muito mais rápido, de recuperação muito mais rápida, e caiu muito menos do que a linha aérea. Então, essa é a primeira informação que eu gostaria de passar aqui em relação aos KPIs da aviação de negócios. Vamos falar agora sobre a frota da aviação de negócios, como que ela evoluiu nesse período. Bom, isso aqui é uma fotografia geral da aviação de negócios, né? A frota em 2020 começou a crescer, como vocês estão vendo na linha azul aqui, em níveis superiores à de 2019, mas esse crescimento ele não foi homogêneo, pelo contrário, ele foi bastante heterogêneo em cada um dos subsegmentos. Vamos ver o que aconteceu nos jatos. Vamos lá? Jatos. O crescimento da frota de jatos ele tem sido contínuo desde o início da pandemia. E hoje em dia, a grande dificuldade, no próximo segmento também, podemos até passar já, turbohélices, mesma coisa que está acontecendo. Hoje, o grande problema, a grande dificuldade é você conseguir comprar. Não tem oferta de aeronaves usadas no mundo. Está todo mundo querendo comprar jatos e turbohélices. Esse segmento está aquecido como há muitos anos não se via. Esses dois subsegmentos da aviação de negócios. Outros nem tanto, como aqui no caso de helicópteros a turbina, que ainda não se recuperou, ainda está rodando abaixo. Vamos para o próximo. Aviões a pistão, mesma coisa, ainda está rodando abaixo do que estava em 2019, ainda não se recuperou totalmente. E o próximo que a gente vai falar, de helicópteros a pistão, que também não se recuperou. Mas jatos e turbohélices, que são os mais valiosos, inclusive, estão rodando bem acima do que era antes da pandemia. Bom, vamos lá. Táxi aéreo é um segmento que também vem sofrendo há diversos anos com a recessão, com o táxi aéreo clandestino, mas está começando a se recuperar. Esse ano nós estamos vendo uma recuperação aí no táxi aéreo, especialmente nas operações aeromédicas, no transporte de pequenas encomendas. É um segmento que está se recuperando. Ainda não chegou lá, mas está chegando. Aí o próximo, só para vocês, com curiosidade, isso aqui são os drones, né? Que não é a versão de negócio, mas só para vocês verem o gráfico do drone que não está nem aí com a pandemia, né? Ele vem crescendo com pandemia, sem pandemia, e isso aqui são só os drones de uso profissional. Isso não inclui os drones de hobby. Tá ok? Bom, então, falando aqui sobre perspectivas e novas oportunidades a partir do final desse ano para frente. Na versão executiva, as perspectivas, ele é um segmento que está aquecido e o crescimento gerado pela diminuição da malha aérea e por questões sanitárias não deve aumentar por esses fatores, né? Isso deve se estabilizar, mas as novas regras sobre programas de compartilhamento, sim. Esse que ainda nós não temos aí muitas empresas atuando nesse segmento, a gente deve ter várias, né? No táxi aéreo convencional, mesma coisa, o crescimento que foi observado pela redução de malha aérea e por questões sanitárias deve se estabilizar, mas a recessão que a gente teve em 2020, nós não teremos em 2021, e o combate ao táxi aéreo clandestino está cada dia mais eficiente pela ANAC. Então, isso tudo considerado, a gente deve ter pelo menos uma não piora nesses pontos do táxi aéreo. Em compensação, o transporte aeromédico em vídeo encomendas deve aumentar bastante, e a venda por assentos, que deve acontecer com o retorno dos grandes eventos. Aí, grandes eventos eu estou chamando de jogos de futebol com torcida, shows de rock, congressos médicos, feiras, enfim, tudo isso que atrai bastante gente, né? Isso deve impulsionar bastante a atividade de venda de assentos por empresas de táxi aéreo. Vamos lá? E, finalmente, as aeronaves do tipo eVTOL, né? Essas que eu já citei, mas nós temos também as eCTOL, que são os aviões elétricos, né? Nós temos um projeto aí da Embraer,
uma plataforma de teste aí com Ipanema elétrico, mas nós temos aí o Caravan elétrico, já que está em fase final de desenvolvimento, e os combustíveis verdes, né? Os combustíveis sustentáveis, chamados de SAFs, Sustainable Aircraft Fuels, que também estão em testes, devem entrar em operação nos próximos anos, que serão muito importantes para a aviação de negócios, assim como para a linha aérea, no futuro aí de médio prazo. Bom, pessoal, era o que eu tinha para falar sobre a aviação de negócios. Peço desculpas aí pelo problema inicial aí do retorno do som. Eu continuo com esse problema, então eu não estou me ouvindo. Estou com um atraso de mais uns 10 segundos para me ouvir, o que vai atrapalhar um pouco a realização de perguntas. Mas estou à disposição aí, meu telefone está aí, vocês podem mandar um WhatsApp, entrar em contato comigo por e-mail, se colocar Raul Marinho no Google, que vocês encontram meus contatos facilmente. Então, ok? Luiz, muito obrigado. Eu vou te ouvir daqui a 10 segundos, então, muito obrigado, agradeço a oportunidade e estou à disposição. E tinha uma série de coisas interessantes aqui. Vamos fazer o seguinte, deixa eu fazer um teste aqui no chat privado, Veja se... Você não consegue acompanhar as perguntas do chat público, não, né? Bom, Raul, eu acho que não vai funcionar. Tinham várias perguntas aqui, é uma pena. Deixa eu ver aqui, colocar em comentários. Acho que dá, né? Desse atraso. Agora estou vendo aqui. Eu não tinha clicado aqui nos comentários. Vamos lá. Então vamos lá. Eu vou responder aqui meio no escuro algumas que eu estou vendo aqui. Vou tentar responder uma aqui que está maior. Nas localidades que deixaram de ser atendidas pela aviação regional devido à baixa demanda, quem está atendendo essas localidades? Olha, quem está atendendo é o pessoal que faz venda por assentos, a aviação subregional também está atendendo, enfim, ou ninguém está atendendo. Infelizmente, isso também tem acontecido. Vamos lá, você pode falar um pouco sobre o plano do Avigás? Posso. O que aconteceu com a Avigás é que no meio do ano passado, nessa época, um ano atrás exatamente, houve problemas de vazamento de combustível em aeronaves devido a Avigás começar a atacar as partes de borracha, né? Então, tanques de borracha, dutos, e isso começou a acontecer, e a Petrobras fez análises da Avigás comercializada, só que ela disse, pelas análises, que estava dentro das especificações, mas isso estava gerando uma série de problemas. E aí eles mudaram o fornecedor de Avigás, mudaram alguma coisa e isso melhorou. No começo desse ano voltou a acontecer, mas num grau muito menor, melhorou depois. Honestamente, até hoje, não ficou muito bem explicado. Eu sei que tem muita gente entrando com ação contra a Petrobras, inclusive, e já houve até ganho de causa revelia. A Petrobras nem se defendeu. Mas isso realmente aconteceu um ano atrás. Se a previsão no aumento da demanda por pilotos. Putz, essa pergunta é difícil de responder. Assim, o grande motor da demanda por pilotos é a linha aérea, né? Porque o que acontece? Quando a linha aérea contrata, ela atrai os pilotos que vêm da aviação geral para lá e gera uma necessidade aqui no segmento da linha aérea. Então, se a linha aérea não estiver contratando, a aviação geral
mesmo crescendo, ela absorve muita pouca gente nova, né? Ela precisa desse movimento para crescer. Então, enquanto isso não acontecer, vai ser difícil ter uma demanda maior por pilotos. Pessoal, eu sinto muito, mas tá difícil de responder aqui com este delay, eu não estou conseguindo acompanhar aqui, o atraso está muito muito complicado. grande. Então, ok, mas meus contatos estão aí, vocês podem mandar, certo, então. eu terei todo o prazer em responder. Muito obrigado. É uma pena. Bom, Raul, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso CIAB. Eu já devo ser convidado para o ano que vem, que deve acontecer presencialmente aqui no Parque Tecnológico de São José dos Campos, né? Infelizmente tivemos esse problema, a gente não vai poder cobrir essas perguntas, mas quem sabe consegue postar algumas coisas e fazer algum debate aí nas redes da BAG ou até do EMI. Muito obrigado, Raul.